o primeiro dos possíveis 16 mil vídeos que eu vou fazer analisando individualmente cada criptomoeda. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Fala pessoal, beleza? Rafael do canal Rentabilizando aqui, e como eu disse na minha introdução, eu vou iniciar uma série de vídeos onde eu vou analisar individualmente cada criptomoeda que a gente tem no mercado. Hoje a gente aí tem por volta de mais de 17 mil criptomoedas, falei 16 mil na minha introdução, porque eu não esperava que aí tinha aumentado tanto da quinta-feira, quando foi a última vez que eu olhei, para hoje. Essa é uma realidade. Vamos indo cada dia analisando uma criptomoeda diferente. Eu vou iniciar pelo top ranking do site que eu vou consultar, mas se tiverem alguma dúvida ou quiserem que eu analise uma criptomoeda independente, mandem para mim, tá? Deixem aqui nos comentários, mandem no canal do Telegram. E já convido vocês a se inscreverem aqui no canal e participarem do nosso canal do Telegram, onde eu vou estar falando sobre um pouco além do que eu vou falar nos vídeos, já que aqui eu tento dar uma enxutada no conteúdo e assim acabo sendo mais objetivo. Tranquilo? Sem muito mais me enrolar, não poderia iniciar essa série de vídeos de forma diferente. O primeiro vídeo vai ser sobre o Bitcoin. É sobre ele que nós vamos falar hoje. Dar uma rápida passada pelos fundamentos da primeira criptomoeda que a gente tem no mercado, tá? Eu acho que é a mais conhecida, então é que as pessoas mais conhecem a sua história, e terminar passando um pouco da análise gráfica, explicando um pouco do que eu acho que é o momento do Bitcoin agora. Tranquilo? Então esse como é o primeiro vídeo, muita coisa pode mudar para o segundo, para o terceiro, para o quarto, então vão dando ideias e dicas sobre um melhor modelo que eu posso estar fazendo para esse tipo de vídeo, tranquilo? Então bora para a tela do meu computador que eu vou utilizar alguns sites para me ajudar nas consultas e passar da melhor maneira o conteúdo para vocês. Bora lá! Então pessoal, eu vou estar utilizando o CoinMarketCap, que na minha opinião é um dos melhores sites que a gente tem para consultar sobre criptomoedas e o mundo de DeFi no geral. Tá? Hoje a gente não tem somente cripto, a gente não tem somente criptomoedas aqui, a gente tem outros ativos digitais como NFTs, por exemplo. Tem uma rápida passada sobre as exchanges listadas aí nesse site, então tem bastante informação que a gente pode estar utilizando para fins de consulta. Como é o primeiro vídeo, como eu disse, é o primeiro vídeo, na medida que for tendo outros vídeos a gente pode estar mudando esse modelo, tá? Aqui, para quem não conhece, ele reúne e faz um top das maiores moedas com base no valor de mercado delas. Então a gente tem o Bitcoin em primeiro, Ethereum, a gente tem o Tether, a gente tem a BNB e assim sucessivamente, cada uma com o seu valor de mercado, e eles têm um top ranking. A princípio eu vou estar seguindo o top 1, 2, 3 e assim pulando provavelmente as stablecoins, mas isso está em haver ainda, porque stablecoin não tem muito o que falar, muito a analisar tecnicamente, graficamente, tá? É mais algo sobre editoria e sobre a empresa que está por trás, para a gente entender se tem uma possível fraude ou não, mas se elas estão listadas aqui com um grande valor de mercado que elas têm, é porque elas já se provaram, tá? Então vamos ao que interessa. Eu separei alguns pontos do que eu quero analisar individualmente em cada cripto e eu vou estar passando nesse vídeo. Vamos pegar aqui o Bitcoin, eu vou abrir o Bitcoin, tá? E aqui vai ter algumas informações interessantes que eu vou utilizar no tópico desse vídeo. A primeira coisa que eu vou utilizar para fins de referência é a capitalização de mercado do Bitcoin, tranquilo? Então, hoje, o valor de mercado do Bitcoin são 677 bilhões de dólares, tá? Então a gente tem aqui a centena, milhar, milhão e bilhão. Então são 677 bilhões de dólares de valor de mercado. Eu sempre gosto de dizer que isso é um grande valor de mercado, mas para níveis de mercado financeiro, uma empresa listada na Bolsa Americana movimenta isso no dia, às vezes, tá? Então é um excepcional valor de mercado, mas ainda assim tem muito a crescer, tá? Então esse é o primeiro tópico que a gente tem que observar quando a gente vai analisar uma criptomoeda, é o valor de mercado nela, porque isso vai nos dar liquidez se a gente precisar liquidar a nossa operação. Hoje, para um camarada se preocupar com liquidez no Bitcoin, é só se ele estiver pensando em investir mais de 300 bilhões aí para ele começar a se preocupar com liquidez, tá?
já que é um mercado aí que tem 676 bilhões de dólares. Tranquilo? Então, esse é o primeiro tópico. O segundo tópico que a gente tem que analisar quando vai olhar uma criptomoeda é o volume de negociação diário. Isso é muito importante, pessoal, porque isso nos diz o volume que está sendo negociado, quantas operações estão sendo feitas por dia. No caso do Bitcoin, a gente tem 25 bilhões de dólares de movimentação diária, 33% abaixo do dia anterior, tá? Porque hoje é final de semana e normalmente no final de semana a gente tem uma redução do volume de operações. E isso volta a se aumentar na segunda-feira. Como o mercado de cripto ele não fecha, isso não deveria alterar muito, mas o mercado ele se molda pelas bolsas internacionais. Então, quando as outras estão fechadas, ele tende a ter uma reduzida no volume, tá? Isso indica um pouco esses 33% de queda no volume de operações. Tranquilo? Então, mesmo assim, é um grande volume de mercado. A gente aqui vai fazer uma rápida passada muito genérica, porque o Bitcoin é a criptomoeda mais confiável que nós temos hoje, tá? Não tem muito o que falar sobre ela, a não ser listar os pontos que a gente já conhece, tranquilo? Depois, eu gosto de analisar também a idade da criptomoeda, porque quando a gente analisa a idade da criptomoeda, a gente vê se ela já se provou no tempo. A gente vê e entende se ela já se provou no tempo. No caso do Bitcoin, como todos sabemos, ou deveríamos saber, ela foi criada em 2008 por Satoshi Nakamoto, que não sabemos se é uma pessoa ou uma comunidade. Sabemos que foi criada em 2008, primeira operação em 2009, ou seja, são muitos anos de história, mais precisamente aí, cerca de 14 anos de história desse ativo digital. Então ela já é provada no tempo. Tá? Ela já tem muito mais tempo de história do que muitas empresas listadas na Bolsa Brasileira, Bolsa Americana. Então é um ativo que já foi testado e não pode nem ser considerado mais como muitos aí retrógrados do mercado dizem que é uma bolha. Tá? É um ativo e ele deve ser considerado como tal. Tranquilo? O quarto ponto que nós devemos observar quando a gente analisa uma criptomoeda é o propósito dela, a usabilidade que ela vai ter no mundo. Para que ela foi criada? No caso do Bitcoin, por ser a primeira, ela foi criada para ter a propriedade de ser descentralizada e acessível a todo mundo, tá? Pontos aí que são muito bem cumpridos pelo Bitcoin graças à sua rede blockchain. Hoje o Bitcoin já é utilizado até mesmo como moeda corrente de países da América Central, como El Salvador, e outros já estão em possível análise de estar adotando também o Bitcoin como moeda corrente. Então a tendência é isso se tornar uma realidade. São países aí que tinham a moeda muito fraca ou até mesmo utilizam a mesma moeda de outros países de economia mais forte, como a economia americana, utilizavam o dólar, podem estar adotando aí o Bitcoin como moeda corrente do seu país a fins de fortalecer a economia daquele próprio país. Então o Bitcoin tem essa usabilidade. Fora aí as diversas habilidades que a gente vê no Bitcoin hoje. Hoje eu posso chegar no caixa eletrônico, já tem alguns dentro do Brasil. Curitiba e São Paulo são grandes exemplos aí que eu posso estar listando, porque são os mais perto aqui de onde eu moro, mas existem outros espalhados aí pelo Brasil que a gente pode estar chegando com os nossos bitcoins na nossa carteira e estar trocando imediatamente por moeda fiduciária, por real, tá? Então isso é uma grande usabilidade que a gente já tem nesse ativo que é o Bitcoin. O quinto é avaliar se está listado em grandes corretoras, aonde que está listado esse ativo digital. Pessoal, novamente, estou falando os pontos que eu vou listar em todos os ativos para fazer uma análise bem transparente de cada ativo, mas a gente está falando do Bitcoin. Hoje todas as corretoras listam o Bitcoin. Não existe uma corretora que não está listando o Bitcoin, tá? Não que eu conheça, porque não tem finalidade ele estar listando outros ativos digitais, senão o maior deles. Tranquilo? Conferir o que o mercado está falando sobre o ativo. Aqui dentro do CoinMarketCap a gente tem algumas opiniões, eu posso escrever aqui qualquer coisa, vai subir. Tá? E aqui eu submeto o meu post, tá? E aqui a gente vê e a gente entende um pouco do que estão falando dentro do próprio site, mas a gente pode utilizar a própria ferramenta de trends do Google, tá? Que eu vou estar mostrando aqui para você, Google Trends, tá? E a gente coloca aqui o termo Bitcoin e vamos ver o quão buscado que está sendo esse termo
no mundo, tá? Não só no Brasil, no mundo. Então a gente vê nos últimos 12 meses e a gente consegue ver o número de pesquisas que está sendo feito o tempo todo pelos estados, quais são os termos mais pesquisados. Então, o termo Bitcoin ele é sempre pesquisado, tá? Ele está sempre em grande busca, tá? Normalmente ele está em maior busca quando o ativo ou está caindo muito ou subindo muito, tá? Isso é até um indicador que a gente utiliza para identificar um pouco os momentos que se tem uma possibilidade de entrada no mercado. É quando mais gente está falando, é quando você deve temer o mercado, né? Quando todos falavam aí da bolsa 120 mil, pô, 110 mil, depois 120 mil, é quando deveria se preocupar e evitar estar comprando ativos da bolsa. Agora, quando ninguém está falando sobre aquele mercado, é quando você deve procurar estar comprando, tá? Não é recomendação, é óbvio, mas é algo que a gente pode estar fazendo um link bem básico, tranquilo? Então verifiquem como estão falando daquele ativo que vocês estão pesquisando. E, por último, que é muito importante no mercado de ativos digitais, algo que vocês não vão se importar muito, pelo menos nos top 10 desse ranking aqui do CoinMarketCap, que são os com maiores valores de mercado, mas essa é a comunidade daquele ativo está ativa, se eles estão buscando aquela criptomoeda, se eles estão querendo que ela se valorize, tá? Muitos dos casos a gente pode ver de criptomoedas que se valorizaram muito por causa da sua comunidade, casos aí como a Dogecoin, como também a Shiba Inu, são moedas que não têm fundamentos e projetos nenhum, são meramente especulativas, são meramente moedas criadas para fins de especulação que valorizaram demais e deixaram muita gente rica, porque tem uma grande comunidade por trás. Então isso é algo a se avaliar. Não é o nosso caso hoje do Bitcoin, mas é algo que eu vou estar avaliando em outros projetos, tranquilo? E por último, mas não menos importante, nós vamos fazer aqui uma análise gráfica do ativo do dia, que no nosso caso hoje é o Bitcoin. Vai ser um momento oportuno, porque é um momento que eu já falei há alguns dias sobre a queda que ele vinha tendo e a possível oportunidade que isso nos gerou. Vou estar abrindo aqui o gráfico para mostrar para vocês agora. Então aqui, pessoal, nós estamos no meu gráfico do Bitcoin, tá? Esse aqui é o par Bitcoin Tether, tá? O par Bitcoin dólar, e ele nos representa algo que eu já venho falando há algum tempo, tanto nos meus vídeos de análise que eu iniciei aqui no YouTube, quanto nos meus stories do Instagram, que é uma possibilidade de compra, de entrada no ativo. Como bem lembrado, como eu vou dizer sempre, não é recomendação de compra ou de venda, mas algo que eu analiso há alguns dias e venho dizendo é que essa tendência de baixa estava no final e a possibilidade de vir uma grande barra de exaustão buscando o final dessa tendência existia, tá? Então, algo que vocês podem ver aqui é uma grande barra, tá? Se formando depois de uma tendência de cerca de 76 dias, então é uma grande tendência, tá? Eu ainda acredito que ela possa vir buscar a faixa aqui dos 29 mil dólares, mas pós essa barra aqui, tá? Isso pode ter dado uma complicada, mas a gente ainda tem as médias móveis caindo como ponta de lança para buscar o preço, tá? Então aguardem um pouco. Não é recomendação novamente, mas eu acredito que a gente já pode estar fazendo algumas entradas e buscando, dividindo as entradas até esse novo suporte, tá? Até esse suporte aqui da faixa dos 29 mil, tá? Mas é algo que vocês devem avaliar com o capital que vocês têm. Eu já comecei a fazer algumas entradas pensando aí já numa possível retomada de alta que não vai ser imediata, pessoal, não vai ser imediata, não é porque agora fechou um fundo que ele vai buscar o topo novamente, o mercado ele tende a acumular agora por algum tempo, minha opinião, tá? Ele vai dar uma lateralizada para depois começar a subir em direção ao topo novamente. Mas antes disso ele pode buscar essa faixa de suporte aqui dos 29 mil dólares. E se buscar, não se apavorem. O mercado ele funciona assim. Ele tem grandes subidas e grandes descidas. Vamos analisar aqui agora o gráfico como inteiro.
tá? Vamos pegar aí o Bitcoin num tempo gráfico um pouco maior aí, vamos pegar no mensal aí, tá? Então nós podemos ver grandes quedas que o Bitcoin teve, por exemplo, essa aqui do topo ao seu fundo aí foram 83% de queda. Aqui mais uma puxada de baixa. Coisas de um ano caindo, 72% de queda. Depois nós temos essa outra queda aqui, 55%. E agora essa que nós encontramos está por volta de 50%, ou seja, é um padrão que se repete no ativo, tá? E depois dessa queda aqui ele teve uma valorização aí de 200, 340%. Então é algo que acontece nesse ativo digital que é o Bitcoin. Então não se desesperem se ele vir a cair aí mais alguns por cento, ele ainda tem margem, como vocês podem ver aqui, ó, para cair até esse topo. Então não se desesperem, tá? Se preparem para uma queda que o Bitcoin pode vir a ocorrer ou uma possível retomada de alta pós uma consolidação. Rafael, você está amparando todos os pontos aqui, parece mandinar, mas quem analisa o gráfico pensa nisso. A gente tem probabilidades a serem analisadas, mas a gente nunca tem certeza de nada. Quem domina e faz o que quer é o gráfico, é o mercado. Principalmente num mercado pequeno como o de criptomoedas, tá? Então ele se movimenta às vezes de forma muito mais anormal, como um mercado de Forex, como um mercado americano, por exemplo, tá? De ações como da Apple, do Facebook, que tem uma estabilidade maior. Então, o que eu tenho para falar do nosso primeiro vídeo na análise do nosso primeiro ativo, do nosso ativo digital Bitcoin, é isso. Espero que gostem desse vídeo, deixem sugestões aqui embaixo, deixem sugestões de ativos que vocês querem que eu analise antes dos próximos do top. E se não for inscrito, se inscreva no canal, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.